O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Luís Corredora nasceu em 75 em Pero Pinheiro, concelho de Sintra. É arquiteto e mestre em recuperação de património. Além dos projetos de arquitetura, desenvolve desde muito novo projetos literários, manuscritos que vai guardando na penumbra da gaveta e no íntimo dos seus pensamentos. Estreou-se como escritor com o nome de código Portugal, um romance histórico que decorre durante a Segunda Guerra Mundial e que foi galardoado com o Grande Prémio Adamastor e de Literatura Fantástica Portuguesa. Lusitano Fado é o seu segundo romance, um livro que trata de uma história de intriga e suspense acerca dos segredos do passado recente de Portugal. A Caixa de Pandora, que contém o que não se conhece sobre muitos dos acontecimentos políticos mais importantes das últimas décadas. O Senado, História de uma Conspiração, é a sua terceira obra, sendo um clássico emocionante romance de espiões. Muito além da ficção, fundamenta-se em dados históricos, lança um olhar inquisitivo e necessário sobre os nossos políticos, os nossos jornalistas e a nossa democracia. E eu tenho que dar as boas-vindas ao Luís Corredora, que está aqui connosco. Boa tarde, Luís. Muito obrigada por aceitar este convite. Olá, Ana. Eu que agradeço a vossa atenção, a atenção da Rádio Mais Oeste. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer voltar às Caldas da Rainha e estou disponível para partilhar com os ouvintes da rádio, nomeadamente com os do seu programa, tudo aquilo que me levou a poder estar aqui consigo para falar daquilo que tem sido a literatura portuguesa, daquilo que tenho feito ou não tenho feito, e o que me leva a ser assim. Eu levantei aqui um bocadinho a ponta do véu daquilo que é ou de quem é o Luís Corredora, mas eu gostaria que me falasse um pouquinho mais de si. Quem é o Luís Corredora? O homem e o escritor. O Luís Corredora é um rapaz vulgaríssimo, normalíssimo, nascido na chamada Terra da Pedra. Sou de Pero Pinheiro, sou a terra que mais de si, em jeito de ironia, deu ao mundo, nomeadamente português. Só para ter uma ideia, todo o Convento de Mafra, o Clube das Águas Livres, a Baixa Pombalina, o Estádio Nacional, é tudo feito com pedra de Pero Pinheiro, com o Liós, o famoso Liós. Até as igrejas, as famosas igrejas do centro de Salvador da Bahia, retratadas de maneira magistral pelo Jorge Amado nos seus romances, é pedra de Pero Pinheiro, era o Liós que era levado para lá como lastro dos navios, que era substituído depois por pães de açúcar. Ou seja, aquela forma que nós conhecemos do pão de açúcar no Rio de Janeiro, do famoso morro, chama-se pão de açúcar porque era a forma como o açúcar era acondicionado. Quando era desenformado ficava com aquela forma daquele morro. Quando era jovem, voltando a mim, a minha pessoa, quando era jovem queria ser pedreiro ou carpinteiro, nada relacionado com maçonaria, Deus me livre, mas e de repente lembrou-se que, em vez de ser pedreiro ou carpinteiro, que tal ser arquiteto? Porque assim eu faço os desenhos e depois os outros é que se magoam a assentar os tijolos e a martelar as madeiras. E hoje sou arquiteto. E nada tem a ver com a maçonaria, é um grande arquiteto, o grande arquiteto? Não, o grande arquiteto, com o devido respeito, está lá em cima, acredite ou não. Vou fazendo os meus projetos, ou seja, o meu ganha-pão, ao fim e ao cabo. Vou fazendo os meus projetos, trabalho por minha conta e trabalho por conta de outra, como costumo dizer, aos fins de semana, feriados e férias, trabalho por minha conta e à noite, e depois de vez em quando faço assim um projeto literário. Vou fazendo também projetos literários, como por facto de ser uma necessidade tão premente como comer e respirar, o facto de ter que partilhar aquilo que vou sabendo ou penso saber, para que terceiros possam ler e possam ir à procura da verdade. Ou seja, será que aquilo que aquele rapaz escreveu realmente aconteceu assim? E acima de tudo tento ser provocador e provocatório para que as pessoas acordem ou despertem do marasmo que desde há muito tomou conta da sociedade civil portuguesa, que é uma pena, porque ao fim e ao cabo nós somos um país extraordinário, somos muito mal governados de há 900 anos para cá, tirando nobres e raras exceções, mas isto não se pode dizer assim muitas vezes em direto, nomeadamente na televisão e noutros meios de comunicação social com grande alcance, porque somos logo conotados como com nomes feios e... Mas nós temos um grande alcance, eu acabei de dizer que MaisOeste.pt é para todo o mundo. Bem... E sim espera, estou a ser provocador, obviamente. Luís, começou por nos dizer que vem da Terra da Pedra. Nós sabemos que para tornar
um escrito o mais eterno possível, nada como escrever na pedra. Sim. Isto também foi uma forma de... Começou por olhar para o meio em que vivia, em que estava inserido, como uma forma de se realizar enquanto arquiteto, mas este sonho de escrever começou logo desde aí também, quando ainda era muito jovem, ou já foi uma vontade que apareceu posteriormente? Isso é uma daquelas perguntas difíceis, porque não há uma resposta objetiva e conclusiva. Desde que me lembro, sempre escrevi, mal ou bem, não sei, ainda hoje não sei se escrevo bem, se escrevo mal, mas sempre escrevi, como sempre fiz desenhos, como sempre desenhei, pronto. Mal comparado, temos um exemplo máximo que é o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo deixou para a posteridade sonetos fabulosos, como deixou para a posteridade aquelas obras de escultura e pintura extraordinárias, e da arquitetura então nem se fala. Basta entrar na igreja de São Pedro em Roma, que a cúpula foi ele que a fez. E fê-la de tal maneira, isso é daqueles pormenores, daquelas histórias curiosas da história, que não são contadas e deviam ser contadas para cativar, porque eu acho que a história para mim devia ser uma disciplina tão obrigatória, tão mais obrigatória nas escolas, nomeadamente nos tempos que correm, como o português e a matemática, porque há uma sonegação completa da história, porque parece que temos vergonha da nossa história. A história, como é ensinada, não cativa, não ensina, não deixa marca nenhuma nas crianças, nos nossos filhos, nos nossos netos, naqueles que nos hão de seguir, nos nossos herdeiros. Parece que temos vergonha daquilo que somos, ou daquilo que fomos, ou daquilo que podemos vir a ser. E este pormenor da história, voltando ao Miguel Ângelo, o Miguel Ângelo fez a cúpula da igreja de São Pedro cerca de um palmo mais pequena da cúpula do Panteão, que a cúpula do Panteão de Roma. Porquê? Porque não se achou digno de fazer uma obra tão grande ou superior, tão grande ou maior do que a cúpula do Panteão. E lá está, e também vos digo que se entrar no Panteão de Roma é daquelas experiências únicas na vida, como entrar na Basílica de São Pedro ou entrar na Capela Sistina. Vale a pena estar vivo. Acho que é daquelas coisas assim, agora posso morrer, pronto. passo o radicalismo, mas é daquelas coisas, aquelas experiências únicas. E nós temos tudo, ou seja, voltando à literatura, em Portugal, em termos literários ou em termos históricos ou o que é que seja, nós temos tudo. E temos escritores fabulosos, tanto os antigos como os contemporâneos. Mas há um certo pejo, uma certa vergonha daquilo que somos, ou daquilo que fazemos, ou daquilo que temos feito. E eu noto isso vejo hoje daquilo que é ensinado aos meus filhos, por exemplo, em termos de história. Parece que não há ou seja, um esforço, não vou dizer dos professores, muito contrário, os professores, coitados, sabe Deus o esforço que eles fazem para conseguir ter o mínimo de condições para dar aulas ou para ensinar as crianças, mas de quem manda, parece que há um retraimento de dizer, há vergonha daquilo que temos sido ao longo dos anos, há uma vergonha imensa de dizer que foi os portugueses que fizeram isto, fomos nós que fizemos aquilo, e eu estou... Não vou dizer nacionalista, que isso é uma palavra conotada com outros regimes, mas sou intrinsecamente português, e é um orgulho imenso onde quer que eu vá, nomeadamente quando estou fora do país, saber que os portugueses estiveram lá. Nós fomos. E encontrar esses registros. E provar e mostrar e dizer, olha, não, isto é nosso. Quando eles, lá está, eu acho que, em jeito de ironia, antes dos portugueses chegarem ao Japão, os japoneses eram todos uns mal educados, não diziam obrigado. Quem é que isto nos precisa dizer obrigado? Somos nós que ensinámos a dizer arigato. Arigato, porque eles não tinham a palavra obrigado. É verdade, isto é verídico, não estou a ironizar, mas ao mesmo tempo estou a ser genuíno. Quem diz o arigato diz a tempura, porque eles antes não tinham os peixinhos da horta à maneira deles. Exatamente. Esta coisa extraordinária do que é ser português, há uma história também extraordinária de um negreiro português do Golfo da Guiné, de finais do século XVIII, que era o Francisco Félix de Sousa. E quando os ingleses deram-lhes assim um vibe, dizem assim, não, agora vamos acabar com a escravatura, armaram-se em puristas, não pode haver mais escravatura, não há mais tráfico de escravos. E então esse português, curiosamente, já tinha sangue português e sangue negro africano, diz assim, agora o que é que eu faço com esta gente toda que tenho aqui? Vou perfilhá-los todos. E hoje nós vamos ao Golfo da Guiné, nomeadamente ao Togo e aos países como o Togo e o Benin, todos aqueles que têm o apelido de Sousa são os Kennedy lá do sítio, são a realeza lá do sítio. Há um museu dos Sousas de lá, ele perfilhou-os todos, mais de 80 filhos. Eram filhos deles e das negras com que ele se metia. Pronto. Só a título de exemplo, o Thomas Jefferson, o supra-sumo americano que redigiu a Declaração da Independência, sim, considerado um dos maiores americanos de todos os tempos, se não o maior americano de todos os tempos, um idealista, um iluminado, um iluminista, ou seja,
nunca fez nenhum filho, não conseguia fazer filhos à mulher, só fez filhos às negras, não perfilhou nenhum. E há poucos anos houve um americano de ascendência negra que conseguiu provar que era descendente de Thomas Jefferson. Só para verem quando o Vasco da Gama chegou à Índia, tinha uma ordem secreta, entre aspas, do Dom Manuel, assim, façam filhos, reconheçam-nos todos. É impressionante. E vamos a Goa, 500 anos depois de lá termos chegado, ou a Malaca. Em Malaca, por exemplo, ainda hoje em Malaca se canta folclore. Exatamente. E os portugueses já saíram de lá há quase 300 anos. Exatamente. Vejam bem a força do que é ser português. Que lá está, parece que é essa vergonha que caiu-se no exagero no tempo do Estado Novo, tudo bem. E depois quando veio o 25 de Abril, parece que houve uma vergonha, não, esqueçam isso tudo aquilo que eles ensinaram. Nós temos a comparação, que foi a exposição do mundo português de 1940, que vieram portugueses, veio gente de todos os cantos de Portugal a Lisboa pela primeira vez na vida. Para mostrar aquela coisa do mundo português, tudo bem. E depois veio a Expo 98, que foi, não vou dizer o oposto, mas foi, ou seja, foi muita parra e pouca uva, porque não haviam quase. Eu perguntava às pessoas, mas porque é que está a ver a Expo 98? Não sei. Epá, eu cito, olha, vem aqui uns concertos, uma coisa simpática, mas não sabes que foi os 500 anos da descoberta que o Vasco da Gama chegou à Índia. Enganou-se, foi parar à Índia, ou outro que se enganou foi parar ao Brasil. Não sabia. Ou seja, caiu-se nesse exagero, ou tudo ou nada, como se houvesse essa vergonha da história. E agora ainda vai ser pior. E já que estamos a falar disto, eu não resisto a perguntar-lhe, a tocar neste assunto que tem causado também alguma indignação em algumas pessoas, nomeadamente a mim própria e pelo que se vê nas redes sociais a muitas outras pessoas, sobre estas novas diretrizes da União Europeia que aconselham Portugal a reformular, digamos assim, a forma como se ensina a história em Portugal para branquear a nossa passagem pelo mundo. Eu acho que se isso for para a frente, isso é uma vergonha, daquelas vergonhas. Não vou cair no exagero do Silva Porto, isso é outra história, lá está, que não é ensinado na escola. O Silva Porto foi um senhor, além de tinha um homónimo que era pintor, mas o Silva Porto foi um senhor que viveu em Angola no tempo do Serpa Pinto e do Hermenegildo Capelo. Quando foi a história do ultimato, ele matou-se, mas matou-se de uma forma extraordinária. Ele sentou-se em cima de um barril de pólvora, agarrado à bandeira portuguesa, porque não admitia que os ingleses proibissem que Portugal se unisse, ou seja, que Angola se unisse a Moçambique. Na mesma forma que dizem que o Antero de Quental, quando se suicidou em 1891, em Ponta Delgada, ao pé do Convento da Esperança, ficou de veras abalado com a história do ultimato português. Porque essa coisa de nos quererem impor, não, a partir de agora só ensinas assim, ou só fazes assim, não, mas pá, obviamente que temos que ter, não vou dizer vergonha, mas temos que reconhecer as coisas más que fizemos, e fizemos, obviamente que fizemos, quer dizer, não somos nenhum santos, mas também eu acho que ao fim e ao cabo devemos ser um bocadinho como o Santo Agostinho, Senhor, tornai-me santo, mas já não. Não somos nenhum santos, mas comparativamente com os outros povos, com os espanhóis então nem te compara. Com os holandeses então? Com os holandeses, com os franceses, com os ingleses, aquilo que nós fizemos, lá está, quando o Vasco da Gama, como há pouco referi, chegou à Índia, tinha as ordens, pá, façam filhos e reconheçam-nos. E não é por acaso que ainda hoje as famílias de origem indiana que vivem cá em Portugal, nomeadamente goeses, vejam bem os apelidos que eles tenham, com o devido respeito, não são Silvas, nem são Cardoso ou o que é que seja, são Braganças, são Albuquerques e por aí fora, são Ataídes. Porquê? Das duas uma. Ou trabalhavam em casas desses senhores, de alta nobreza, ou que depois adotaram os respectivos apelidos, ou então são mesmo descendentes dessas famílias de grande nobreza, entre aspas, exatamente, portuguesa. Não vemos isso em Inglaterra, não vemos isso em França, não vemos isso na Holanda, vemos nos Estados Unidos, os Washingtons, porque os negros adotavam os Lincolns por questões de simpatia, mas não tinham nada, em termos sanguíneos, não tinham nada a ver com essa gente. Nós não está essa coisa. O melhor jogador de futebol de sempre, pronto, tirando o Cristiano Ronaldo, português, o Eusébio, o pai era português branco, o Laurindo da Silva Ferreira, e a mãe era negra, mas nunca tivemos, veja-se a seleção portuguesa de 66, quantos é que eram nascidos em Portugal continental, na metrópole, até o José Águas, que era caucasiano, branco, era nascido em Angola. Eu acho que da seleção portuguesa de 66, se calhar conta-se por dedos de uma mão aqueles que eram nascidos aqui em Portugal continental. O resto, desde o Eusébio, ao Coluna, ao Hilário, ao Zé Águas, ao Costa Pereira, é tudo pessoas. O mundo português, esta Portugalidade extraordinária. Nós inventamos o Brasil, são coisas extraordinárias, só que não são ensinadas na escola, como se houvesse uma certa vergonha. O Tratado de Tordesilhas, quer dizer, o que é que as pessoas sabem do Tratado de Tordesilhas? Isso passa-lhes completamente ao lado. Nós já sabíamos que estava lá o Brasil. Quando o Dom João II diz assim, pá, pede para chegar isso mais de 370 léguas para o lado, para os espanhóis é mais mar, menos mar. Mas para nós era o Brasil. Só aí diz tudo.
como o Pedro da Covilhã, quando faz aquele périplo, fala-se Portugal nunca teve serviços secretos, ou parece que temos vergonha dos nossos serviços secretos. Os serviços secretos não se pode classificar como serviços secretos, pronto. Mas a nossa rede de espionagem do tempo do Dom João II era fabulosa. E Dom João II então é um exemplo de um rei que aquilo, meu amigo, aquilo não gostava de ser inimigo do Dom João II, um homem que mata com as próprias mãos o seu cunhado e o seu primo direito. Veja-se bem ao ponto a que aquilo chegou, mas eu não restaurei nada. E se ele não tem morrido tão novo, com 40 anos, há quem diga que morreu assassinado. Aliás, o Dom Sebastião, antes de ir para Alcácer Quibir, tinha um fascínio tal por esse seu primo ano passado, que mandou abrir o túmulo dele, e quando abriu o túmulo, o corpo estava intacto. Tudo indica que, segundo se diz os especialistas, segundo dizem, isso é resultado de envenenamento por arsénico. Pronto, não sei se é verdade, se é mentira, mas se o Dom João II não tem morrido tão novo, se calhar hoje os espanhóis não falavam com tanta pronúncia espanhola. Terá sido morto pela própria rainha. Há quem diga que a Dona Leonor, depois por isso é que fez as misericórdias, depois tentou pedir perdão a Deus. Mas se o Dom João II não tem morrido tão novo, não sei até que ponto hoje o mundo seria diferente. Luís, agora tendo aqui como pano de fundo esta conversa que nos reporta para a Portugalidade, e tendo em conta que aquilo que nós sabemos também sobre os escritores é que os escritores podem e devem, aliás, pensar o seu tempo, e não apenas o seu tempo, mas passado, o nosso passado. E Luís é um dos escritores que o faz, e acredito que o façam muito bem. Portanto, pensa o passado e pensa o presente. Acha que o seu papel, o papel de um escritor em Portugal neste momento, é fundamental para remar um pouco contra essa maré de desvalorização daquilo que nós já fomos enquanto nação? Eu acho que o papel do escritor não é só hoje. Esse papel que diz do escritor devia ser obrigatório ao longo de sempre, quer dizer, toda a história, neste caso de Portugal, devia ser obrigatório, porque eu acho que o papel do escritor, para mim, a literatura deve ser, acima de tudo, provocadora e provocatória. Um livro que não provoca nada ou que passa ao lado não é literatura para mim. Independentemente de ser um Essa ou ser um Saramago, o que é que seja, não é literatura. O escritor tem a obrigação não de se pôr em bicos de pés e dizer eu sou muito bom, ou eu é que sei tudo, ou não sei o quê. Não, muito pelo contrário. O escritor deve abrir portas ou indicar caminhos para que as pessoas depois sigam e possam lá ir ver e realmente, ou seja, despertar a curiosidade não sei se faço bem ou se faço mal. E despertar a própria vontade também de pensar sobre, não é? Exatamente, porque não podemos ser uns cordeiros que vamos sendo levados a bel prazer por outros, para o matador e não para o holocausto, e vamos cantando e pulando todos contentes e nunca nos apercebemos disso. É o que tem sucedido. Ou seja, é o que tem sucedido, vê-se ultimamente, em termos políticos e financeiros, é o que tem sucedido. E ninguém se insurge, ninguém diz que o rei vai nu e que as coisas não podem ser assim. Dou-lhe um exemplo. Antero de Quental, há pouco falei, ele tem um opúsculo fabuloso, extraordinário, que é A Causa da Decadência dos Povos Peninsulares dos Últimos 3 séculos. Isto foi escrito nas conferências do Casino, às conferências do Casino em 1870, naquela geração extraordinária em que essa de Queiroz estava incluído também, Ramalho, Ortigão e por aí fora. Esse opúsculo tem uma atualidade, uma coisa extraordinária. Ao fim de quase 150 anos depois, continuamos iguais. Não é por acaso que o Essa também faz o retrato fiel do país, 150 anos depois das obras, ou 120 ou 130 anos depois das obras do Essa, continuamos iguais. Podemos ter iPods e iPads e carros e automóveis e tal, e computadores, mas em termos de comportamento e de mentalidade... Mas ainda não saímos da roda, não é? Do círculo, círculo continuamos, ninguém dá um salto em frente, ninguém que se estimula ou empurra os outros. Lá está, nós há 500 anos éramos meia dúzia de gatos pingados. E dividimos o mundo. Hoje somos 10 vezes mais e somos 10 vezes menos competentes nesse aspecto. Parece que temos vergonha daquilo que... Lá está, temos vergonha de ensinar aquilo que fizemos. Tem que ser o politicamente... Qual o politicamente correto? O que é isso? Por amor de Deus, isso não leva a nada. Em termos históricos, não devemos nada a ninguém, muito pelo contrário. Em termos comportamentais, em termos sociais, em tudo e mais alguma coisa, nunca devemos nada a ninguém, desde o Afonso Henriques, mesmo em termos de unidade territorial. Somos portugueses do Melgaço a Vila Real de Santo António, independentemente da pronúncia algarvia, da pronúncia minhota, ou da madeirense ou da açoriana, em qualquer sítio somos portugueses. É isso que nos torna especiais, para mim,
mas isso é um ponto de vista, posso estar mais que errado, mas é um ponto de vista, e peço desculpa se essas minhas palavras ferem ou ofendem a suscetibilidade de alguém, mas já cheguei a um ponto em que já não tenho paciência de ser politicamente correto. É curioso, porque quando eu vinha para cá, eu estava mais ou menos... Eu não costumo fazer guiões para as perguntas que eu faço às pessoas que entrevisto, por uma razão muito simples, porque já sei que depois vai-me sair sempre tudo ao lado. Sim. Pronto. Tenho as coisas muito preparadas, mas depois, entretanto, há uma pergunta que suscita uma resposta, e nessa resposta o entrevistado já me respondeu à pergunta que eu tinha preparado. Pronto. E então acabo por deixar um pouco ao improviso, porque é muito mais espontâneo, e depois porque acaba também por ser uma conversa muito mais rica e às vezes até bastante mais intimista, e acabamos por saber coisas muito mais interessantes. Mas de facto, eu quando vinha para cá, vinha a pensar mais ou menos nas perguntas que lhe ia fazer, e como percebi que a sua área de literatura, ou pelo menos o género de literatura para onde gosta de fugir quando está a criar um romance, é para trazer para o presente aquilo que já foi o nosso passado, eu pensei que de facto fazia sentido questioná-lo sobre isto. Nós hoje, porque também temos vidas absolutamente preenchidas com imensas coisas, não temos tempo para pensar. As pessoas não pensam. Este é o grande mal das sociedades modernas, penso eu, é que as pessoas deixaram de ter tempo para refletir sobre o que quer que seja. O escritor acaba por ter, sempre teve, obviamente, esse papel de pensar o seu tempo, mas hoje, mais do que nunca, é imprescindível que o escritor o faça, porque se o escritor o fizer, ninguém mais faz. Nós antes tínhamos os filósofos e hoje não existem filósofos, não é? Ou porque já se filosofou tudo, ou porque achamos que já se filosofou tudo, que já se pensou tudo, já sabemos tudo, e indo ao encontro daquilo que acabou de dizer, que é muito, muito interessante, porque é exatamente aquilo que eu penso, nós estamos sempre a repetir o mesmo padrão. Não evoluímos. Podemos ter iPads, os iPods, os carros e tudo e mais alguma coisa. Evoluímos muito tecnologicamente, mas no restante, na essência, continuamos iguais. A mentalidade continua igual. Dos nossos pais, dos nossos avós, se recuarmos 50, 100 anos, se trouxermos alguém dessa época para os tempos atuais e lhe vestirmos umas calças de ganga e uma camisa e tal, e uns ténis, não sei o quê, o comportamento, a mentalidade, obviamente com as devidas adaptações, é exatamente a mesma. E é isso que me choca, ou é isso que me chateia, em português mais vulgar, é ver que temos capacidade para muito mais, somos capazes de muito mais. Não é por acaso que há uns tempos vi que o melhor funcionário, o melhor trabalhador da Alemanha era um português, ganhou um prémio. Não sei quem em França é um português, ganhou um prémio. Não sei quem em Inglaterra é um português, ganhou um prémio. Não sei quem nos Estados Unidos ganhou um prémio. Então, mas porque Santos da casa não fazem milagres. É um pouco como aquela andota que está um português, está um francês e um inglês, e vem passar um americano num grande carro, e diz o francês: eu vou ter um carro igual àquele. Diz o inglês: eu vou ter um carro maior que aquele. E diz o português: eu ainda vou ver andar a pé. Ou seja, nós cá temos esta mentalidadezinha redundante, ou seja, pequenina, que em vez de tentarmos emular ou ser tanto ou mais do que aquilo que vemos, não, queremos é que ele caia em desgraça. Em vez de tentarmos, se ele fez, eu também vou ser capaz de fazer. Se ele conseguiu, eu também tenho que conseguir. Se ele chegou lá, eu também tenho que chegar lá. Não, tu chegaste lá, mas vais cair. Subiste, mas vais rebolar por aí. É a invejazinha, não é? É esta mentalidadezinha pequenina que, lá está, por muitos iPads e iPods e automóveis de alta cilindrada e o que é que seja, a nossa mentalidade, ou seja, é uma questão educacional. Lá está. E, acima de tudo, parte muito por falta desse conhecimento histórico daquilo que já fomos. Se eu disser assim, nós há 500 anos éramos 1 milhão de pessoas e fizemos isto, e hoje somos 10 milhões e não conseguimos passar da cepa torta, vejam bem, hoje devíamos fazer 10 vezes mais do que aquilo que eles fizeram. É exatamente passa-se exatamente, é proporcionalmente inverso. Nós somos 10 vezes mais, mas fazemos 10 vezes menos. E o pouco que fazemos, ou que temos feito, ou que vamos fazer em todas as áreas, e o que me causa, o que me melindra, é ver que temos capacidade para mais, em todos os campos, da arquitetura, à literatura, à ciência, tudo e mais alguma coisa assim. Quando nos empenhamos, quando há vontade,
por amor de Deus, ninguém chega aos pés de um português, de um portuguesinho que seja, do Manuel, como dizem os brasileiros, a gozar com o português, de tudo e mais alguma coisa. Assim, nós quando queremos fazer, somos os melhores, e não me venham cá com isso é bairro, estás a ser demasiado nacionalista para tirar. Não, é verdade porque sempre esta mentalidade que é única no mundo, que é uma palavra que não tem tradução em mais nenhuma língua, que é o quê? É o desenrasca. Tento explicar a um inglês aquela capacidade, ou a um americano, dizer, olha, o português faz, não, tem que ser um especialista, não, o português desenvolve o que faz ali, nós conseguimos, nós surfamos, há quem diga até que quando foi o Titanic, quando o Titanic veio a fundo, estava lá um português, cabrão, foi ele que abriu o buraco, não foi o iceberg, mas é verdade, há registros, já estava lá na ficha de passageiros, estava lá um português de algures lá no meio do Titanic. Está sempre um português metido ao barulho, está sempre lá um português metido para o bem ou para o mal. E é isso que é importante dizer às pessoas assim, temos que tentar, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. E não temos que andar com esta mentalidadezinha pequenina e dizer mal, e só dizer, para dizer mal não. O que é que nos falta? Falta-nos a motivação e falta-nos orgulho, não é? Falta, a autoestima é que está lá em baixo. Vemos o futebol, tudo bem, mas o futebol não enche barriga. Vemos, sim senhor, o Ronaldo, tudo bem, e lá está, temos o melhor jogador do mundo. Faz-nos bem ao ego, não é? Mas depois, no dia seguinte, aquilo passa. E se fomos, e lá está, mas se eu disser às pessoas, mas sabias, também temos provavelmente os melhores arquitetos do mundo, ou temos os melhores escritores do mundo, ou temos os melhores médicos do mundo, ou temos... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Mais um exemplo, lá está, sempre falo de exemplos, conversas com mais cerejas. Eu estive agora, há poucos dias, nos Açores, tive o orgulho de ter participado no evento Outono Vivo, e estive na Ilha Terceira e estive à conversa com um senhor da família que é filho do Dr. Viriato Garré. E o Dr. Viriato Garré, quem foi o Viriato Garré? Agora a Ana está a olhar para mim, senhor. Então vou dizer que é o Viriato Garré. O Viriato Garré ele nasceu em Mafra, aqui na zona Saloia, nasceu em Mafra e foi provavelmente um dos maiores, se não o maior, ortocirurgião do século XX. Ele dava conferências nos Estados Unidos, dava conferências na Europa, viveu nos Açores praticamente toda a sua vida. Depois de se licenciar, viveu nos Açores, era médico militar, chegava a realizar mais de 450 cirurgias por ano. E as consultas que ele dava fora do hospital militar era tudo pro bono, não cobrava nada às pessoas, aquela gente mais indigente, mais pobre dos Açores, que infelizmente ainda hoje acontece. E ninguém o conhece. E viveu a sua vida sossegado. Quando foi a guerra colonial, então, tudo quanto era queimado e politraumatizado, que vinha de Angola, de Moçambique e da Guiné, ia parar ao Hospital Militar da Ilha Terceira e ele tratava-os a todos. Não sei se há algum ouvinte com mais idade que tenha passado por isso, provavelmente corroborar minhas palavras, e ninguém o conhece. E ninguém o conhecia. Eu disse ao filho dele, olha, eu estou plenamente convicto que se o seu pai tivesse sido inglês ou francês, não vou dizer um prémio Nobel da Medicina, não sei, mas se calhar até um prémio Nobel da Paz, se calhar tinha ganho. Ou pelo menos uma medalha do Presidente da República já teria. Sim, mas isso já está a vulgarizar isso. Às tantas é vulgar, às tantas é um orgulho dizer que não tem medalha. Mas por isso mesmo, não é? Num país onde se dá medalhas a torto e a direito, faria sentido medalhar estas pessoas, não é? Ninguém o conheceu, o senhor faleceu há cerca de há quase 25 anos, há 24 anos, e nunca ninguém ouviu falar dele. Viveu a sua vida calmamente. Hoje, um fulano marca 2 golos, dá 2 pontapés de uma bola, tem direito a um busto no aeroporto e que o seu aeroporto adopte o seu nome. Temos uma pessoa que salvou provavelmente milhares de vidas. Nunca ninguém ouviu falar dele. Não vou dizer que não vou colocar num patamar tipo Madre Teresa de Calcutá, com o devido respeito, mas à nossa escala, lá está, nós não somos bons para nós mesmos. Nós nunca fomos. E é uma pena. É uma pena porque temos cá tudo, só não temos é vontade e juízo. Faltou-nos o orgulho. Luís, estava a dizer que temos portugueses muito bons em todas as áreas, inclusivamente na literatura. Sim. Para o Luís, quais são os portugueses muito bons na literatura hoje? Isso é uma pergunta, porque ainda vou aqui oferecer suscetibilidades. Virgens ofendidas, que é uma palavra, isso agora é uma expressão que foi usada desde ontem, que agora vai cair no léxico português. Eu dou-lhe um exemplo. Tirando os clássicos, ainda há pouco falamos de 2 ou 3, do Essa, do Antero e por aí fora, do Saramago. Sim, mas os vivos, vamos deixar, os mortos já sabemos quem são, não é? Estamos sempre a falar dos escritores que já morreram. Foi um senhor, eu acho que, por acaso não sei se ele já ainda está vivo, mas dou um exemplo de um escritor extraordinário que é o Fernando Campos. Ele era filólogo, e só começou a publicar muito tarde, já com os seus 60 anos. E, tem livros extraordinários como a Sala de Perguntas, que é sobre a vida do Damião de Góis, A Esmeralda Partida, A Casa do Pó,
E escreve, o facto de ele ser filólogo, ter uma riqueza lexical extraordinária, que uma pessoa quando entra naquele linguajar parece que está a beber ambrósia, parece que está a beber a bebida dos deuses. Não é fácil entrar naquele tipo de linguagem, mas é muito, é delicioso. A pessoa fica embriagada a ler. Eu recomendo vivamente esses livros. Atuais, sem querer passar a publicidade. Não, mas devemos fazer publicidade. Este programa serve para isso mesmo. Posso sugerir Joel Neto, o Meridiano, o 28 e o Arquipélago, que são 2 livros fabulosos, extraordinários, que retratam na perfeição a realidade açoriana, aquela melancolia, aquela atmosfera, que já o Nemésio também o tinha feito no Mau Tempo do Canal, como o João de Mel também o faz, como outros tais. E temos um que eu conheci recentemente e que também recomendo vivamente, que é o João Pinto Coelho, que é Os Loucos da Rua Mazur. É um livro extraordinário, o tema em si não é um tema macabro, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, tem a ver com as perseguições movidas aos judeus, mas de uma riqueza em termos de sentimento, naquilo que ele transmite nas suas descrições, em que ele às tantas ele mesmo diz: eu não quis ir mais longe naquilo que estou a descrever, para não vou dizer estragar, mas para deixar o resto à imaginação das pessoas, porque não vale a pena porque depois acabava por ser mórbido, macabro. Deixa o resto, as pessoas conseguem perceber o que é que vai suceder a seguir, e o resto fica à imaginação das pessoas. E aconselho, entre outros destes que eu conheço, aconselho vivamente estes 2, o Joel Neto e o João Pinto Coelho, além desse que eu já referi, o Fernando de Campos. E depois, eu no meu caso até nem sou muito de literatura portuguesa. Estou-me aqui a flagelar, já estou aqui com o lato a bater nas costas, não sou muito de literatura portuguesa contemporânea. Tenho leio de vez em quando um ou outro autor português, vou muito mais para os clássicos, lá está o Essa, então volta na volta recorro ao Essa, tenho que recorrer ao Essa, porque não há ninguém, até hoje ninguém superou a ironia, a fina ironia, aquela capacidade de escrever tão bem que aquilo que fomos e continuamos a ser. Tenho uma experiência engraçadíssima com Essa. Uma vez fui a Paris e levei A Cidade e as Serras, em que a primeira parte do livro passa-se exatamente em Paris. Então andava lá com o livro a ver se aquilo que o Essa tinha escrito se batia certo. Assim, não, o Essa cá para mim não, e bate certo. Está lá a Rua de Lisboa, no Parque de Monceau e aquelas coisas todas, mas o Essa tem essa capacidade única de descrever aquilo que é, ao fim e ao cabo, acho que não, da minha experiência enquanto leitor, até ao momento não conheci nenhum escritor português ou estrangeiro que descrevesse tão bem aquilo que somos, ou fomos. Sim, e às vezes até exaustivamente, não é? Que era aquela ironia que ele usa, aquela coisa que era a grande marca do Essa, não é? Marca da descrição. Essa. E ainda por cima, ele como teve uma carreira internacional no sentido profissional, o facto de ele trabalhar no campo diplomático, como estava afastado do país, parece que ainda conseguia ver melhor, ou seja, como se ele afastou-se, ainda conseguia ter uma visão mais abrangente, apurada, não é? Mais abrangente daquilo que realmente fomos e continuamos a ser, mas pronto, lá está, é a nossa cruz. E vai beber a esses autores de que falou quando está a criar a sua obra? Quer dizer, não vou dizer que me vou inspirar, não vou inspirar. Eu tenho, em termos, se calhar, de composição, de estilo, talvez, às vezes às tantas gondou para mim, e tenho os meus críticos caseiros e disse, já estás a entrar, estás a ser demasiado descritivo, estás a ser demasiado, ou seja, não é demasiado querosiano, mas estás a ser demasiado descritivo, tenta ser mais sucinto. Vou acima de tudo buscar, se calhar, quiçá, a riqueza lexical que eles utilizavam para escrever. Vou, quiçá, buscar os conhecimentos que eles tinham, que lá está, apesar de, na época, ainda hoje somos, mas na época mais ainda sermos conotados como um país de iliterário e de analfabetos, não deixa de ser curioso que quanto mais analfabeto era o povo em geral, parece que maior era a riqueza lexical e de sabedoria de quem escrevia.
Ou seja, o contraste acaba por ser ainda mais acentuado. Hoje, ao fim e ao cabo, escrever já é uma coisa vulgar. Se calhar acabamos por recorrer a mais jargão e recorrer a mais a ter um vernáculo também muito mais rico, não é? Mas mesmo se temos vernáculo, não há como ao português. Não há quem nos bata, não é? Quando se parte uma peixeira do bolhão, aquilo, por amor de Deus, aquilo de tomar, não há ninguém bate uma peixeira do bolhão, com o devido respeito. Ou seja, hoje escrever é fácil, qualquer um escreve, ou seja, vulgarizou-se para o mal, não para o bem. Eu não acho nada que seja fácil, Luís. Eu acho que escrever é extremamente difícil. Escrever com E minúsculo. Ok. Pronto. Escrever com E minúsculo. Escrever é fácil. Hoje, então, se nós tivermos um determinado apelido ou se estivermos associados a determinados clubes, entre aspas, ou partidos, ou o que é que seja, qualquer um hoje publica. Mal ou bem, qualquer um hoje publica. Antigamente é que era complicado e era com muito sacrifício que se vivia, ainda hoje não se vive da escrita em Portugal, é impossível. Tirando um ou outro escritor, ou pseudo-escritor, ou o que é que seja, é complicadíssimo, é impossível haver da escrita em Portugal. A título de exemplo, o Dan Brown, se gosta ou não se gosta dele, o Dan Brown, no último livro que ele lançou, só a primeira edição dos Estados Unidos foram 5 milhões. À escala em Portugal estava cerca de 50 mil exemplares. Só com isso podia ter arrumado a caneta. Sim, em Portugal são cerca de 50 mil exemplares. Nos Estados Unidos, 50 mil, não tanto, 30 mil exemplares, salvo. Em Portugal, dos Estados Unidos são 5 milhões. Só a primeira edição e já estava vendida. Estamos a falar dos Estados Unidos, não é? Mas os Estados Unidos até não é dos países que... Porque não há povo mais... Com o devido respeito, se houver aqui algum americano... Já sei o que é que vai dizer. Não há povo mais ignorante que um americano. É um bocadinho embrutecido, sim. Não há, quer dizer, o problema a vantagem deles é que 99% deles são o que são, nós sabemos. Agora, mas depois o 1%... Aquele 1% vale por todos. Exatamente. É assim, eles sabem. E isso é a grande vantagem deles, em relação a nós, aos europeus, ou neste caso concretamente aos portugueses. Sim. E aquele 1% são muito mais que 10 milhões. Eles valorizam imensamente essa gente. Eles sabem que há um fulano, um indiano, ou um polinésio, ou o que seja, do outro lado do mundo. Vive lá num bairro indigente e não sei o quê, mas sabe que aquele rapazinho ou aquela menina consegue fazer cálculos mentais, não sei o quê, XPTOs. Eles vão lá buscá-lo e metem-no em Harvard ou metem-no numa outra qualquer universidade de topo. E ele tem, ou seja, tu vais passar a trabalhar para nós. Nós cá não, nós mandamos-los embora. Ou seja, lá está, se não pertences ou se não tiveres um padrinho ou uma cunha, ou o que é que seja, mandamos-los embora. Temos a infelicidade de viver num país onde, pelo menos a sensação que eu tenho, é que a mediocridade acaba por ser quase que aplaudida e ficamos muito assustados quando alguém é verdadeiramente bom. Porque lá está, o que não compreendemos, isto é medieval, o que não compreendemos assusta e mete medo. Ou que se mete medo, a pessoa resguarda-se naquilo onde sabe que é de confiança. Lá está essa mediocridade, já o Aristóteles fazia referência à áurea mediocratis, ou seja, o médio. Só que o médio aristotélico tinha a ver com outro tipo de mentalidade. Nós cá não, a nossa mediocridade, o português afina pela mediocridade. Em vez de querer chegar mais alto, não, isto basta. Não, isto não basta, não pode bastar. Tem que saber, temos que ir tentar sempre mais. Só que em termos de governos e por aí fora, e quem tem mandado nesta aldeia de gauleses loucos, ou neste caso lusitanos loucos, desde os últimos 900 anos, em geral, não estimula, porque lá está, se as pessoas sabem, saber é poder, o saber assusta. E se ele sabe um bocadinho mais do que eu, isto não convém que se saiba, deixa manter esta gente na ignorância, um pouco como se dizia, ou como se diz, não, o Salazar queria que as pessoas não soubessem, porque o saber assusta. Não sei até que ponto ser a verdade. Se não era bem verdade, por acaso. Pronto, lá está, agora estou a ser provocador. Temos que começar a dizer as coisas como elas são, não é? Sem medo. Mas manter as pessoas, lá está, a ignorância, também costumo dizer, os ignorantes são sempre os mais felizes, porque se não sabem também não se aborrecem com essas coisas. Mas acho que deviam saber, e acima de tudo não é só saber, deviam se interessar em saber. Saber ou não saber, saber às vezes não ocupa lugar, mas também às vezes não leva a lado nenhum, mas deviam tentar saber sempre algo mais, aprender qualquer coisa nova todos os dias, não custa nada, quer dizer, ainda por cima hoje com a facilidade de informação
chegar à informação que nós hoje temos nos telemóveis, nos computadores, o que é que seja. Se calhar por causa disso é que a imprensa em Portugal hoje está pela hora da morte. Praticamente não se vendem jornais, ou os jornais que se vendem são muito poucos, apesar dos títulos de referência de um DN, de um Público, o que é que seja, de um Expresso, mas vende-se muito pouco. As pessoas querem comprar cosquices, lá está, querem saber cosquices. Passa publicidade, os Correios da Manhã, as casas. Estamos no tal registro de mediocridade, não é? As pessoas querem, ou seja, não querem saber as coisas a um nível superior, não, querem saber que o outro bateu na mulher, ou que o outro roubou um carro, ou que aquilo por uma estrada, aquilo por uma ribanceira, não sei, não, em vez de tentar saber, não, aconteceu isto na Europa, que vai ter uma importância fundamental na economia portuguesa. Isso são coisas muito complicadas, não é? Já não me dizem respeito. Mas quando chega a carta das finanças para pagar o imposto, mas esta gente... Pois é, quando saiu aquela notícia há 6 meses, tu não quiseste saber. E aí é que está. E é isso que eu tento, entre aspas, nos livros ou naquilo que vou fazendo, instigar as pessoas a... vai lá ver se é verdade, vai lá ver se... Olha que não é bem assim, olha que quando foi o 25 de Abril, tudo bem que isto tinha que mudar, agora estou a ser mesmo provocador, tinha que mudar, mas sabias que tínhamos a quinta maior reservador do mundo? É? Pois é. E 2 anos depois está-se a pedir ajuda ao FMI. Para onde é que foi esse ouro todo? 880 toneladas. Não sabia. Tínhamos... É verdade. Vai à procura. Olha, sabes onde é que estão os arquivos da PIDE? Sim, os arquivos aqui, sei lá, estou na Torre do Tombo. Não estou, não. Foram todos parar a Moscovo. Estão lá. Vai lá agora pedir ao Putin ver se ele te os dá. Vai lá. Sério? Não, vai lá ver. Vai lá investigar. Vai lá ver onde é que estão os arquivos da PIDE. E por aí fora. Ou seja... É importante que as pessoas saibam isto. Só que às tantas aparece a Casa dos Segredos, outras coisas que lá está, as pessoas ficam... Aquilo há ali as coisas para anestesiar. Exatamente, há ali umas imagens subliminares, um bocadinho como aos americanos, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. E assim, veja a Casa dos Segredos, veja agora lá aquilo dos casamentos, ou o que é que seja, outras coisas quaisquer assim do género. E, porque ler é chato. Ler as pessoas cansa. Faz pensar. Mesmo assim, eu tinha esta questão para lhe fazer. Eu acho que, contrariamente, se fosse aqui há uns 3, 4 anos atrás, estamos a falar de um período de tempo muito curto, mas há uns 3, 4 anos atrás eu tinha essa convicção. As pessoas leem muito pouco em Portugal. Hoje eu estou um bocadinho a mudar essa convicção. Eu acho que se começa a ler mais em Portugal. Acho que as redes sociais também têm contribuído um pouco para isso, com os grupos ligados à literatura, às páginas, os bloggers, os vloggers, tudo mais ligados à literatura, acabam por apelar às pessoas para ler. Leiam. Sim, mas isso os grupos, não discordo consigo, mas se nós formos a ver, ou seja, eles têm mais visibilidade, mas isso não significa que haja mais gente a ver ou a ler. Sempre houve gente a ler, felizmente, mas eram anónimos, ou mantinham-se no anonimato. Hoje, graças às redes sociais e por aí fora, lá está, faz os tais grupos, os tais blogs, os vlogs, o que é que seja, e expõe. Eu não sei até que ponto é que isso faz com que haja mais gente a ler. Se calhar nós vemos olha, afinal há gente que lê, mas se calhar são aqueles que já liam há 4 ou 5 anos ou há 10 anos. Hoje é que vão para a internet e metem as suas opiniões. Sim, mas eu acredito, sim, eu percebo, acredito que isto também tem a sua acaba por ser contagioso. Porque as redes sociais, ao fim e ao cabo, também desviam muita gente, os poucos que liam, os poucos que leem. As redes sociais é uma tentação, porque as pessoas perdem horas da vida naquelas, ao fim e ao cabo, aquilo espremido. Mas repare, tenho a certeza que já aconteceu consigo, já aconteceu comigo garantidamente, e a prova viva disso é que está aqui o Luís à minha frente hoje. As redes sociais também nos permitem isso, esse encontro com os autores, descobrir novos autores que não conhecíamos, não é? Ainda bem que assim acontece, porque é um regalo para a vista ir à Feira do Livro, e lá está. Isto é um paradoxo, é uma contradição. Num país onde se diz que se lê pouco, é uma festa para os olhos, para a alma, ir à Feira do Livro de Lisboa e ver sempre aquilo cheio. Não sei se provavelmente se nós formos a ver, se calhar são sempre as mesmas pessoas. Mas é um regalo. Tirando as vezes em que lá vai o professor Marcelo, em que então já me aconteceu este ano, o ano passado, em que calhei no mesmo dia que foi lá o professor Marcelo, que aquilo então parecia a sair do Estádio da Luz depois de um Benfica Porto ou de um Portugal-Espanha ou o que é que seja. Mas depois, quando o professor Marcelo saiu, continuaram lá pessoas na feira. Muitas pessoas. É um regalo para veres que há gente que lê. É um regalo como ter estado
há dias na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e estamos a falar de um meio muito pequeno, e aquilo estava cheio. E, nomeadamente, os açorianos têm essa coisa extraordinária na Ilha Terceira, tem um dinamismo para eventos culturais que não se vê, que até hoje nunca, em termos de escala, não presenciei até hoje aqui no continente. Como é um regalo para outras feiras do livro, sim senhora, há pessoas. Mas se nós formos a ver, os que vão lá hoje, se calhar são os que vão lá amanhã mesmo, ou seja, não há uma renovação no geral. Devia ser quase obrigatório, tens que ir à Feira do Livro. É um bocadinho como, ou seja, se não votas, devia ser também obrigatório. Se não votas, levas uma multa. Se não vais à Feira do Livro, podes não comprar, mas vai lá ver, pelo menos. Vai lá inteirar-te do que é que se passa, do que é que se fala, do que é que acontece. Porque ao fim e ao cabo, o livro acaba por ser um pretexto. Porque eu hoje vou à Feira do Livro, obviamente não é só vou para comprar livros ou para ver, mas também para que aquilo é um evento, o livro é o pretexto, é um bocadinho como a pedra da sopa da pedra. Acontece tudo um pouco na Feira do Livro, há eventos culturais, há palestras, há até gastronómicos, ao fim e ao cabo. Isto não para comer, para os portugueses, se lá está, também ninguém nos bate, não venham cá falar de comida francesa ou italiana ou o que seja, ninguém nos bate gastronomicamente, então em vinhos, isso então, não, também isso é outra história. Devia de haver essa quase obrigatoriedade de temos que ir à Feira do Livro, e que, em vez de fazerem excursões com miúdos sei lá, ao Castelo de São Jorge, ou o que seja, que também é importante, não é? Também é importante. Façam excursões à Feira do Livro. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.